Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do Agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é Ana Beatriz Prudente Alckmin. Ela é pedagoga pela USP, é presidente do Zera Platform, é embaixadora climática do Brasil, MeToo, e educadora em ESG e inteligência artificial. E o tema da nossa entrevista será o uso da inteligência artificial na mitigação das alterações do clima global. Ana Beatriz, seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada, Divino, por me receber. Muito obrigada aos seus ouvintes e assinantes que estão nos acompanhando. Eu que agradeço a sua gentileza em nos atender. Eu gostaria de entender um pouco da sua história. Você tem um trabalho que você realiza e que esse trabalho já é bem conhecido. Nos conte um pouco dele, por favor. Bom, eu era uma estudante de graduação da USP, fazendo curso de pedagogia, apaixonada por educação ambiental e dentro de uma atividade na universidade chamada Inovação e Empreendedorismo. Fui convidada para participar desse projeto porque eu tinha notas muito boas, tinha um desempenho acadêmico respeitável. E dentro desse projeto da universidade, eu criei então um projeto educacional socioambiental, né? Que a minha ideia era ajudar na formação de profissionais que tivessem mais compromisso com o meio ambiente. E assim surgiu o Zera Platform, que esse foi o nome que foi dado ao projeto. Nós fazemos, então, uma formação para profissionais a partir das próprias universidades. Então, a universidade nos convida e a gente faz no contraturno uma atividade que são palestras, seminários, né? Fazendo uma complementação. É como se fosse uma atividade de extensão. Também já tivemos a experiência de fazer o mesmo dentro de empresas. Nada é cobrado, o Zera faz tudo gratuitamente. Ele é um projeto realmente com uma vocação social, né? Essa é a nossa história. E a gente vem aí contribuindo. Eu sou judia, então o projeto, eu fiz questão que ele tivesse valores judaicos. Dentro do judaísmo, nós temos um princípio que é a busca por Tikkun Olam, que é a busca por um mundo melhor. E a gente leva isso muito a sério dentro do Zera. Então, as nossas iniciativas realmente iniciativas de pessoas que acreditam que através da educação, através do conhecimento, a gente vai chegar em algum lugar muito especial. Uma curiosidade, o que quer dizer o nome Zera? Zera vem de semente, mas nas escrituras antigas judaicas também tem um judeu etíope que se chamava Zera. Então, essa palavra Zera, ela aparece em alguns momentos da história judaica, mas aqui no nosso caso vem de semente. Essa é a ideia. Entendi. Quando você falou de valores judaicos, que valores são esses? Olha, nós judeus somos muito ligados à vida, né? O judaísmo, ele se ocupa muito do presente. Ao contrário de outras religiões que visam muito o futuro, então, você precisa ser bom para não ir para o inferno, ou seja, uma visão de preocupação com o que vai acontecer com você depois.
O judaísmo se foca muito no agora, pensando em como construir um mundo para que a pessoa seja plena em vida naquele momento, né? O presente para nós tem um valor muito grande. E o passado também, porque a gente vive muito respeitando e valorizando a memória, né? A memória para nós judeus é muito importante, principalmente porque é um povo historicamente perseguido por conta do antissemitismo, né? Então passamos por muitas dores no passado. Valorizamos a memória, mas também olhamos muito para o presente. Então é um olhar muito 360 para a qualidade de vida. A pessoa precisa trabalhar, a pessoa precisa comer, ela precisa estudar. E aí a gente acredita que ao receber as coisas boas, a gente também tem que contribuir para a sociedade através do Tzedakah. O Tzedakah é justamente um ato de contribuição do judeu com a sociedade. O Zera é um pouco disso, né? Eu tive a sorte, o privilégio de nascer numa família estruturada, ter estudado em bons colégios, uma boa universidade, ter uma vida boa. Então, o Zera, quando ele surgiu, também era com esse espírito de agradecer, de contribuir. E nós, judeus, acreditamos muito nisso. Se você for listar no mundo a quantidade de filantropos que tem, você vai se surpreender com a quantidade de judeus que estão ali na lista, né? Porque para nós isso é algo muito, muito caro, muito precioso, sabe? Aliás, deixa eu até buscar entender um pouco, mas eu acho que, eu até te falava antes de nós começarmos a nossa prosa aqui, eu acho que o mundo, as pessoas conhecem muito pouco de Israel. Assim, a gente não tem muitas informações, né? Mas a gente sabe que é um país pequenininho, mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe. Aliás, eu morei no estado de Sergipe, é um estado realmente muito pequeno, né? É um país pequeno, sem muitos recursos naturais, não tem esse privilégio que o brasileiro tem, né? De ter muito solo, muita água, muita coisa. Mas Israel tem um negócio que, assim, tem um povo muito unido, que está espalhado pelo mundo, extremamente unido, extremamente ligado às tradições, muitas mentes brilhantes, mas tem essa coisa da perseguição que você colocou aí. O que faz do povo judeu um povo tão perseguido? Veja bem, cada momento histórico é um momento histórico, mas o que eu posso te dizer é que certas discriminações, elas vão sendo trazidas ao longo da história. Então, de tempos em tempos, o antissemitismo, ele já estava ali, ele só vai ser despertado. Eu penso que toda vez que as pessoas tratam alguém diferente, discriminam alguém pela etnia, pela religião ou por qualquer outro motivo, é por ignorância. As pessoas precisam se abrir mais para conhecer a cultura do outro, conhecer o outro, né? Esse espaço que você está aqui conversando comigo, que delícia que está sendo poder compartilhar um pouco do que eu faço. Então, precisamos de um mundo, Divina, é o que eu acredito, num mundo de pontes, num mundo onde as pessoas elas se interessam em saber mais sobre aquilo que elas não conhecem. Então, no caso dos judeus, nós somos muito vítimas de teorias da conspiração, né? Eu já ouvi histórias bizarras de que judeu é uma raça alienígena, reptiliana, de que o judeu mente que o Holocausto nunca aconteceu para ganhar dinheiro, de que existe uma conspiração judaica, sei lá, para tornar o mundo mais pobre, os judeus mais ricos. Então, são muitas teorias da conspiração. E essas teorias da conspiração, elas ficam adormecidas. Estão ali, quietinhas. Só que de tempos em tempos, elas emergem por algum motivo. Nos tempos atuais, um dos motivos que faz com que o antissemitismo desponte é quando Israel está em alguma situação difícil. Porque é como se o antissemita ele não encontrasse no dia a dia um motivo para agredir o judeu. Então ele guarda aquilo que ele pensa, ele guarda para ele. Mas quando ele vê que Israel está passando por uma situação difícil, ou que o governo de Israel tem algum posicionamento com o qual ele não concorde,
aí é a oportunidade que ele tem de externalizar o veneno, o ódio, que agora ele tem o que falar, né? Então, por isso que a gente diz que o antisionismo, que é ser contra a existência do Estado de Israel, é uma forma de racismo, de antissemitismo. O antissemitismo é a discriminação contra os judeus e é uma modalidade de racismo. O que faz com que os judeus sejam tão unidos? Olha, é o respeito à nossa memória. Nós temos as nossas memórias. E ao respeito às nossas tradições. Olha, ser judeu, não existe um único jeito de ser judeu. Por exemplo, eu sou uma judia muito religiosa, mas tá um calor aqui onde eu tô, tá um calor terrível, e eu estou usando uma blusa tomara que caia. Os meus braços estão de fora. Uma mulher judia ortodoxa, ela não estaria assim. Ela estaria toda coberta, até o pescoço, os braços cobertos. Ela é mais judia que eu? Não. Então, o que nos une como judeus é nós nos entendermos como uma única nação, um único povo, a Torá como uma grande referência, não é? a nossa escritura sagrada, né? E outros elementos identitários que fazem de nós um único povo. E para a gente se manter unido por tanto tempo, a gente teve que criar núcleos comunitários. Os nossos núcleos comunitários são muito fortes. Então, as nossas lideranças comunitárias, elas são muito respeitadas, né? A gente não vai se movimentando sem que as nossas lideranças estejam cientes, nos acompanhem, nos entendam, até para que possam nos representar de forma efetiva, né? A gente cria as nossas estruturas para cuidar dos nossos. Então, assim, existe judeu pobre, existe judeu muito pobre. Aí você vai falar, mas por que eu não vejo judeu morador de rua? Porque as entidades judaicas, elas têm programas sociais que vão ali, recolhe aquele judeu que está passando necessidade. Então, a gente tem uma cadeia nossa de apoio mútuo muito forte, né? E isso é importante porque nós somos irmãos, né? Nós somos todos de uma única tribo, né? Nós somos uma tribo única. Então, se eu estou aqui na minha casa, eu tenho comida, eu tenho água, eu tenho tudo, e eu sei que um outro judeu não tem, eu estou chorando junto com ele. É por isso que quando teve agora, no 7 de outubro de 2023, o ataque do Hamas, que teve muitos estupros, muita morte, foi o maior número de judeus mortos pós-Holocausto. Quando aquilo aconteceu, a gente sofreu tanto. Eu lembro que eu chorava copiosamente, eu passei mal. E aí você fala, nossa, mas você não tá lá, que exagero. Não era que pra mim era como se fosse uma irmã minha, era como se fosse minha mãe, entendeu? Era uma coisa muito próxima. Então eu acredito que esse sentimento que a gente tem de apoio mútuo, respeito pelas nossas lideranças comunitárias, essa estrutura que a gente cria de assistência aos nossos, mas também aos de fora. Os judeus não só se ajudam muito mutuamente, como é o que eu falei no começo da entrevista, nós somos muito filantropos, que é um conceito que o brasileiro precisa aprender mais. Porque ser filantropo não é ser bilionário igual Bill Gates, bilionário, trilionário, não sei. Para você ser uma pessoa filantropa, você não precisa ser absurdamente rico. Basta você dividir o que você tem. Então, vamos supor, você tem um tempo livre nas tardes de domingo. Que tal você usar seu tempo livre para dar reforço escolar para as crianças que moram na sua rua, já que você é bom em português? Se você vai fazer as compras de fim de ano da sua casa, que você ganha o seu 13º, que tal você comprar um pouco a mais e montar umas 4 cestas básicas, se você puder, para ver na sua rua quem que está desempregado e não teve condições de comprar? Entendeu?
o ser filantropo não é ser aquela pessoa ultra bilionária que está gastando porque ele tem muito. Não, mesmo se ele tiver pouco, o pouco que ele tiver, ele vai de alguma forma dividir, entendeu? Muito bem, entendi. Eu vou fazer um intervalo comercial, Ana, e nós voltamos rapidinho. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Hoje eu estou entrevistando aqui no programa Ana Beatriz Prudente Alckmin, educadora. Ela é especialista em ESG, inteligência artificial, é embaixadora climática e nós estamos falando a respeito do uso da inteligência artificial na mitigação das alterações no clima global. No bloco anterior, nós nos atentamos um pouquinho, ficamos um pouco ali falando de Israel, porque ela é judaica, né? E todo o trabalho dela é em cima das tradições judaicas. Mas agora a gente já começa a falar de educação. Ana Beatriz, vocês têm um projeto educacional socioambiental que promove a educação para temas relacionados às mudanças climáticas. Nos conte um pouco desse projeto. Então, as mudanças climáticas estão aí. Eu sou ambientalista e para nós ambientalistas é um tema antigo. Nos últimos 20 anos a gente já vem aí com força nesse assunto até antes. Mas agora chegou num ponto onde todo mundo está sentindo o peso das mudanças climáticas. Vou dar um exemplo. São Paulo. Antes, uma chuva forte na capital paulista era uma chuva de 20 minutos. Aquela chuvona, sabe? Hoje, chove pesado por horas. É uma chuva pesada que chega a durar 4 horas. Isso nunca tinha acontecido antes, né? Então, assim, tenha ocorrido situações que o ser humano nunca viu. Então, é inverno, mas tá um calor danado. Como assim um calor danado no inverno? É verão, mas tá um frio danado. Então, as pessoas estão percebendo o impacto real da crise climática. A partir daí, agora fica mais fácil educar as pessoas. Infelizmente, quando há 20 anos atrás a gente já falava que isso ia acontecer, as pessoas riam, chamavam a gente de ecochato, os ecochatos, né? As pessoas não levavam a sério. Agora a gente consegue lidar melhor no sentido de que as pessoas estão vendo. E aí vem a ideia de aproveitar esse momento para fazer o despertar através da educação, né? Pensar como que a gente pode ajudar a mitigar essa situação. A inteligência artificial, que é um tema em alta, que é um tema do momento, qual é o papel da inteligência artificial nisso? Como que ela pode ser usada para contribuir para a mitigação? Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje, existe a inteligência artificial que consegue prever, através do processamento de várias variáveis, vários fatores, a chuva, a intensidade que ela vai ocorrer, em que região que vai ser menos. Então, tudo isso pode ser usado para preservar vidas, não é? Para o produtor rural se preparar para aquilo, isso vai acontecer. Então, eu preciso... Essa safra vai ser diferente, que eu vou enfrentar objetivamente tal e tal questão. Então, a inteligência artificial hoje, ela é uma aliada.
Só que a tecnologia ela precisa ser desenvolvida. Ou seja, ela já existe, mas a gente precisa criar dispositivos. E isso necessita de uma democratização do acesso aos conhecimentos de IA. Porque, por exemplo, uma pessoa com muito ganho, ela contrata uma equipe de desenvolvedores, ela cria a própria inteligência artificial para ela e ela consegue usar essa IA de forma privada. Mas existe aquela pessoa que não tem como contratar uma equipe. Então, se ela tem o conhecimento, mesmo que ela não saiba criar o app, o seu aplicativo, mesmo que ela não saiba fazer todo o processo, pelo menos uma parte desse processo ela sabe, ela entende. E aí ela pode, de repente, se fortalecer numa rede com outros empreendedores rurais que têm a mesma necessidade. A cooperativa, muitas vezes, consegue dar esse apoio a partir da demanda que vem desse cooperativado. Então, ou seja, o conhecimento hoje é o poder. Porque a IA em si, como campo científico, como campo do conhecimento, ela já existe, né? A gente já sabe tudo que é possível. Existe pensar no que talvez seja possível no futuro, mas o que é possível hoje, carros autônomos a gente já sabe que é possível, robôs que atendem mesas a gente sabe que é possível, exames médicos que conseguem prever o câncer que você vai desenvolver já existe. Ou seja, a gente já tem todo um conhecimento do que é possível hoje. A questão é os recursos. Quem vai desenvolver, quem tem conhecimento para isso. Então, quanto mais a gente democratiza esse conhecimento, que na minha opinião deveria ser função da escola, na minha opinião, mas é uma questão de debate público. Tem gente que acha que a IA não deve ser ensinada na escola. Mas eu acredito que a gente precisa fazer as pessoas saberem. O Zera faz isso através de oficinas, de seminários, cursos, através de uma entrevista como essa que eu estou dando aqui. A gente faz o que a gente consegue, né? Porque nós não somos poder público. Mas eu acredito que muitas pessoas estão hoje, assim como eu, entendendo que a inteligência artificial usada de forma ética, de forma correta, pode salvar vidas, e as catástrofes climáticas hoje, elas estão de matar. Porque não é mais um incômodo, tô com calor. São incômodos assim, a água está no meu joelho, eu perdi toda a minha safra, a comida que está na minha despensa saiu boiando. É desse nível de catástrofe climática que a gente está falando hoje. Deixa eu ver aqui na prática. Como é que a inteligência artificial pode ser usada, por exemplo, por pequenos produtores e por comunidades rurais, no dia a dia do campo? Primeiro, eu acho que é necessário um trabalho de diagnóstico, porque cada comunidade rural é uma comunidade rural, né? As comunidades rurais, cada uma está numa localidade, cada uma tem uma tradição de cultivo, ou características climáticas próprias, então, e até suas questões sociais próprias. Eu acho que o primeiro trabalho é estudar aquela comunidade local, entender as necessidades daquela comunidade, ouvir as lideranças rurais daquela comunidade e os seus produtores rurais. A partir daí, será que já não existe um aplicativo que sirva para aquela comunidade? Será que já não existe dispositivos específicos que podem ajudar essa comunidade? Sim ou não? Se não existir, vamos desenvolver? Então eu vou dar uma formação em IA naquela comunidade. Mas, às vezes, o conhecimento ali não é suficiente. Vamos fazer parceria com uma universidade pública? Então, as universidades públicas no Brasil, elas têm vocação para pesquisa, né? Por que o orçamento da USP é tão, assim, gigantesco de fazer cair o queixo? Porque é gasto com pesquisa. Não é gasto com aluno e professor só, é pesquisa. É uma universidade. Estou usando a USP como exemplo, tá? Mas isso vale para a Federal do Mato Grosso, vale para as universidades públicas em geral. Universidade pública no Brasil pesquisa
todos os dias, 24 horas por dia. Os laboratórios não fecham. Nem na pandemia os laboratórios fecharam. Então, o que significa? Que a gente tem recurso público, nós temos laboratório e nós temos pesquisadores. Então, eu vou lá nessa comunidade, detecto a necessidade, consigo os professores, a gente dá uma formação em inteligência artificial. Pode ser que isso seja suficiente. Pode ser que isso seja suficiente para aquela comunidade desenvolver a sua própria tecnologia. Mas pode ser que não. E se não for? Então, as universidades públicas podem ser parceiras importantes, né? O próprio poder público, mas a gente sabe que o poder público ele tem a verba, mas ele também precisa das cabeças. Daí acionar os nossos cientistas, os nossos pesquisadores. Eu acho que o Brasil, a gente tem eu não sei bem se é assim a expressão. É a faca e o queijo na mão. Eu acho que é assim que fala. Tem a faca e o queijo na mão. É isso mesmo. Então, é só uma questão de ter vontade para fazer, entendeu? É isso que eu penso. Tem alguns estudos que indicam que o mercado de inteligência artificial ele deve crescer mais de 25% até o ano que vem, até 2026. Muitas pessoas têm medo de que a inteligência artificial possa substituir o ser humano. Por exemplo, você falou assim, nós já sabemos que robôs poderão atender mesa, por exemplo, ou seja, vai substituir um garçom, né? Então, parece que esse trabalho mais manual, ele de alguma maneira ele será substituído, a inteligência artificial ela vai ter um papel nisso. Mas de que forma que a inteligência pode impactar positivamente sem trazer ameaça para o ser humano? Veja bem, a criatividade humana, ela não pode ser substituída. E mesmo quando a gente fala de inteligência artificial, a gente precisa alimentar essa inteligência artificial com dados. Precisa de uma equipe que vai verificar se ela está funcionando bem, fazer a fiscalização do uso da IA, ou seja, não tem substituição pelo ser humano. O que existe é o ser humano sendo realocado para novas funções. Por exemplo, se você vai numa rede de fast food hoje, você não precisa mais ter uma pessoa ali anotando pedido, não faz sentido isso. Né? Então você vai no totem, você escolhe o sanduíche que você quer, a bebida que você quer, mas precisa sim ter alguém que verifique se aquele totem está funcionando bem. Precisa ter alguém que verifique se as pessoas estão conseguindo usar o totem, porque ele pode dar defeito, dar problema, eu posso não saber usar. Então, veja bem, você vai realocando as pessoas para funções que são mais intelectuais. Funções que exigem ainda o tato humano. Né? E eu tô cansada de ver isso. Então, você vai num restaurante onde o atendimento ali é na tela. Tem gente que não sabe. Alguém precisa estar ali para ajudar quem não sabe usar. Alguém precisa estar ali para entregar o tablet na mão da pessoa. Alguém precisa estar ali para ouvir a reclamação daquele usuário dentro do estabelecimento. Então, assim, nós seres humanos, nós somos fundamentais para os seres humanos. Tem uma coisa que é linda isso. O ser humano, ele é fundamental para o ser humano. Então, enquanto existir seres humanos na face da Terra, a gente vai precisar de seres humanos atuando. Então, eu não acho que a IA vai substituir o ser humano, mas terão funções que não fazem mais sentido a gente deixar uma pessoa fazendo. Essa pessoa ela vai ter uma outra função. Então, o que é necessário são novos cursos profissionalizantes. Repensar, talvez, grades curriculares. A gente vai ter que preparar essa nova geração para uma nova realidade de mercado de trabalho. Esse que eu acho que é o ponto, é a minha opinião, pelo menos. Muito bem, tá dada aí a sua opinião. Eu vou para o intervalo, nós já voltamos. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C.
Pra pescar, montar ou acampar, com canivete simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Eu volto agora, depois do intervalo comercial, conversando com a Ana Beatriz, e vamos falar um pouco de escola, né? Falar um pouco de educação. A Ana Beatriz Prudente Alckmin é pedagoga pela USP de São Paulo. Você acha que a escola vai dar conta disso? Porque às vezes a impressão que eu tenho é que a escola está meio ultrapassada. As crianças, elas estão um passo à frente muitas vezes da escola. Nós temos muita escola ainda que está no tempo do quadro e do giz, enquanto que as crianças já estão num outro patamar. Por mais pobre que uma criança seja, ela tem acesso a um celular ou a um tablet em algum momento da vida dela e ela consegue visualizar isso. A escola não está andando muito lentamente, não? Está. É por isso que as secretarias de educação de qualquer cidade, de qualquer estado, elas precisam ser lugares de muito diálogo com a sociedade civil, de muito olhar para a realidade. Não podem ser políticas engessadas, elas precisam olhar para o que está acontecendo hoje também. Então, aí vai de cada um. Eu digo que eu sou uma pessoa suprapartidária. Eu estou acima da questão partidária. Eu não tenho partido político, não sou nem esquerda, nem direita, nem de cima, nem de baixo. Eu sou uma pessoa que eu acho que o problema tem que ser resolvido. Quem vai resolver, como vai resolver, a gente deixa as pessoas aí escolherem. Mas a coisa precisa se resolver de alguma forma. E aí entra um papel importante, quando começa essa questão, um papel importante que é o diálogo do poder público com a população. Precisa ouvir a população, precisa ouvir o mercado, porque veja bem, se quem vai dar emprego são os empresários, a gente precisa ouvir esses empresários também. Que mão de obra que está faltando? É impressionante, o Brasil é um país que falta mão de obra especializada em vários segmentos. Tem emprego sobrando. Então quer dizer que a gente não está conseguindo formar pessoas para ocuparem vagas para esses setores que estão com vagas sobrando. E o que é isso, na minha opinião? É minha opinião. Falta um diálogo com esses empresários. O empresário tem que chegar no gestor público e ter essa liberdade para chegar. Essa liberdade. Olha, tá faltando mão de obra assim. Ah, tá faltando? Vamos correr para formar pessoas. Eu ouço dizer, não sei até que ponto isso é real, mas que falta eletricista no Brasil. Todas as empresas que trabalham com a parte elétrica me falam sempre a mesma coisa. Professora, não tem eletricista suficiente. Gente, eletricista ganha bem, é um salário bom. As empresas remuneram bem seus eletricistas, né? E é uma função fundamental que a IA não conseguiu substituir, não. Ainda precisa de eletricista, estamos precisando. Então, quer dizer, que tal fazer uma política pública de educação profissionalizante para formar eletricista? Então, eu acho, Divino, que falta diálogo. São os velhos problemas brasileiros, os velhos problemas de sempre. As pessoas ficam discutindo quem é bom, quem é ruim, que sigla é boa, que sigla não é boa, se gostam mais do verde ou do amarelo, ao invés de sentar para falar dos problemas. Essa é a minha opinião. Eu concordo com você que não interessa quem é o governo de plantão. O governo de plantão tem que resolver problemas, né? Eu vou até te dar um dado aqui. No agronegócio tem muita vaga sobrando. E tem, por exemplo, o Senar, que faz a especialização desse pessoal, o treinamento de graça. Dá café da manhã, almoço, o curso, o certificado e, se você for uma boa aluna, te dá o emprego também. E para ganhar bem. E não consegue. Ah, mas a pessoa no campo vai trabalhar em condições ruins. Não. Hoje você trabalha numa máquina, você tem ar-condicionado, você tem
GPS para tudo, você tem todas as condições para ter um trabalho na melhor qualidade possível, que ao final do dia você volta para casa descansado, tranquilo. Infelizmente não tem quem quer. E uma das coisas que faz isso, e aqui eu não estou criticando governos, uma das coisas que faz isso, infelizmente, Ana Beatriz, é porque muita gente não quer deixar o auxílio do governo, mesmo que seja pouquinho, para trabalhar. Mas deixa eu mudar aqui um pouco o rumo da prosa. ESG. É importante o ESG? Vocês têm um trabalho com ESG. Sim, eu sou educadora de ESG e todas as nossas atividades do Zero a gente bate nessa teclinha. O ESG é uma sigla em inglês, né? Então é a questão ambiental, o impacto social e a governança. São esses 3 pilares que são trabalhados dentro das empresas, né? Não existe empresa sem ESG. Existe aí uma boataria de que muitas empresas estão abandonando o ESG. Não é bem assim. O que as empresas estão fazendo é reformular a forma que vão trabalhar ESG. Nenhuma empresa consegue abrir mão da boa governança. Nenhuma empresa hoje consegue abrir mão totalmente do cuidado com o impacto ambiental. Então, abandonar o ESG não é possível. Agora, existem sim empresas que, por questões ideológicas e por interesses de mercado, elas estão reformulando a forma que vão trabalhar, né? E talvez até é aquela coisa, se um tema deixa de chamar atenção, se um tema para de atrair um olhar positivo, o que a empresa faz? Se aquilo é importante, ela até continua fazendo, mas ela não mostra que está fazendo mais. Ela tira aquilo do seu marketing. Ela até continua muitas vezes, mas não mostra. Então, o que acontece é a questão ambiental hoje, que eu acho que é um ponto hoje muito importante do ESG, é a questão ambiental. Tem outros pontos também, mas a questão ambiental ela tem sido muito atacada. Muita gente não acredita na crise climática. As pessoas, elas vivem um negacionismo científico. Os cientistas estão falando, tá acontecendo isso. Ah, mas não tá. Então, assim, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente acredita na ciência, ou a gente não acredita na ciência. Cada um escolhe seu caminho. Eu escolho acreditar. Então, quando eu ouço cientistas formados das melhores universidades do mundo, com dados, falando de uma crise climática, falando que a Groenlândia está derretendo, que até uma rota marítima está abrindo ali, uma rota marítima que sequer existia. Quando o mundo todo está me dizendo, o mundo qualificado, tecnicamente qualificado, está me dizendo que um problema existe, eu não vou ser a voz que vou dizer que não existe, é uma escolha minha, pessoal, isso. Então, eu acho que é importante a gente ouvir a ciência, né? Eu acho que quando a gente dá um protagonismo para o conhecimento técnico, não importa quem é preto, quem é branco, quem é gay, quem é hétero, quem é o que for. Eu acho que quando o conhecimento técnico ele brilha, a gente consegue se centralizar na discussão que importa. Então, não dá para uma empresa hoje fazer todo o seu processo produtivo sendo poluidora. É inaceitável. Cientificamente, isso é um veneno e tem um impacto por onde essa empresa passa. Ela vai receber processos, ela sabe que ela vai ser processada se ela ficar jogando dejeto no rio. Então, abandonar o ESG não é uma opção efetiva. Mas o que pode acontecer, e essa é uma preocupação minha e de muita gente, é que a onda do negacionismo faça com que essas pautas se tornem muito pequenas. E isso sim abre espaço para mal intencionados cometerem crimes ambientais e outras coisas. Dentro do ESG, a gente tem a questão da governança. Na governança, a gente faz muito a mitigação do assédio, por exemplo, né? Então, pesquisas sérias, feitas por instituições sérias, têm mostrado que antes dessas políticas de mitigação ao assédio, o número de mulheres assediadas no ambiente de trabalho era muito grande. E aí eu falo, todo mundo tem mãe. Porque até onde eu saiba, se você é um ser humano, você nasceu, você passou pelo útero de alguém. Você quer que a sua mãe
sofram assédio no lugar que ela trabalha. Aí você tem uma filhinha lindinha, bonitinha, com lacinho na cabeça, que você carregou no colo, botou na escola. Você quer que essa menina vire uma mulher abusada? Acho que não. Então, existem questões que é uma questão de sensibilidade. Eu fico assim um pouco revoltada com isso, porque não é uma questão da gosto disso, gosto daquilo. Gente, é uma questão de humanidade. Eu não quero que ninguém abuse da minha mãe. Eu ainda não tenho filhos, mas eu vou carregar 9 meses uma menininha para depois alguém passar a mão na bunda da minha filha no trabalho? Não vou querer. Então, são políticas que a gente precisa ter, é proteção para sua família, para minha. Então, quando a gente começa a olhar com esse olhar mais assim carinhoso, por isso que eu digo, a essência é o ser humano. Não adianta a gente vir aqui com um discurso muito técnico e esquecer que o mundo é para quem? Pelo menos o mundo que a gente está aqui construindo é para o ser humano. Quando a gente coloca o ser humano no centro, a coisa vira a gente fala que é antropológico. O homem sendo objeto, a gente começa a entender que assim, tudo precisa ser feito para esse homem ter dignidade, entendeu? Muito bom falar com você, muito bom ouvir seus posicionamentos. Agradeço imensamente, tenho certeza que você engrandeceu em muito o nosso diálogo de hoje. Muito obrigado, viu? Obrigada. Muito obrigada por me ouvirem. Obrigada mesmo. Gente, nós tivemos aqui o privilégio de ouvir a Ana Beatriz Prudente Alckmin. Ela é pedagoga pela USP, é presidente do Zera Platform, embaixadora climática do Brasil, Me Too, e educadora em ESG e Inteligência Artificial. E nós falamos a respeito do uso da IA na mitigação das alterações do clima global, além de outras tantas coisas. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.